Fala, galerinha linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu tô bem, muito bem, com muita saudade, mas tô bem. E hoje nós vamos começar as nossas aulas do segundo bimestre. Então hoje é a nossa primeira aula do segundo bimestre. No primeiro bimestre, a gente viu muito sobre as famílias dos esportes, a gente viu sobre alguns esportes da família de marca, da família de precisão. Nesse segundo bimestre, nós vamos estar vendo os esportes da família de técnico combinatório e da família de rede quadra. Hoje, nós vamos começar com um esporte da família técnico combinatório. Qual esporte é esse, tio Will? Ginástica artística. Nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre a ginástica artística. Uma coisa que a gente vê muito na televisão às vezes, principalmente quando está chegando a época de Olimpíada, a época dessas coisas, desses grandes eventos que trabalham esses esportes, que é onde esses esportes aparecem, nós vemos muito a ginástica artística. No decorrer das nossas aulas online, eu vou estar passando lá dentro da aula online alguns vídeos para vocês verem melhor a ginástica artística. Então, assim, acompanhem as nossas aulas online também. Não só essas aulas que eu mostro para vocês, mas acompanhem as aulas online também, que vocês vão gostar muito das coisas que a gente vai poder estar vendo nas aulas online. Então, o que acontece? Nós hoje vamos estar falando sobre a ginástica artística. E para começar, a gente precisa começar com o quê? Com uma história. Todo esporte tem uma história. Como nós temos a nossa história, todo esporte tem a sua história. Todo esporte tem que saber, a gente precisa saber de onde o esporte veio, como ele foi criado, como ele apareceu. Como nós temos a nossa história de sabermos da onde a gente foi gerado, do papai e da mamãe, e como foi acontecendo para o nosso crescimento até a gente chegar no que a gente é hoje. O esporte não é diferente, o esporte também é assim, cara. Ele também tem uma trajetória para chegar onde o esporte chegou hoje. Então, nós vamos hoje estar explicando um pouquinho, vou estar explicando um pouquinho para vocês a trajetória da ginástica olímpica, ou da ginástica artística, que é a história dela. A história da ginástica, ela começa num país muito distante, numa terra muito distante, chamada Grécia. A Grécia, ela fica localizada lá no continente europeu, lá na Europa. E bastante, bem longe da onde a gente mora. A gente tem que atravessar o oceano inteiro para chegar lá nesse continente da Europa. E a Grécia é situada lá. Lá na Grécia, principalmente na Grécia Antiga, onde começou a ginástica artística, existiam muitos deuses. Eles cultuavam, os gregos, as pessoas lá da Grécia, elas cultuavam muitos deuses. Deuses de vários tipos, para várias coisas. Existia o deus da guerra, existia o deus da primavera, existia o deus acima de tudo, que era o que eles chamavam de Zeus. Existia o deus da comida, existia o deus da bebida, existiam vários deuses. Era um negócio muito doido, mas existiam vários deuses. E com isso, as pessoas que moravam lá na Grécia, elas começavam a querer pensar que elas precisavam fazer algo para se apresentar melhor, ou se apresentar muito melhor para os deuses. Então o que eles começaram a pensar? Opa, a gente precisa começar a fazer alguns exercícios, algumas coisas para se aparecer melhor para os deuses. E daí começou-se a ginástica artística. E aí começou a ginástica artística que a gente vai aprender hoje. Por esse motivo, porque os homens começaram tanto os homens como as mulheres, eles começaram a se exercitar para melhorar o corpo. Para o corpo ficar mais bonitinho, para as mulheres ficarem daquele jeito mais bonitinho, para os homens também ficarem mais fortinhos. Então, eles começaram a praticar cambalhotas, pulos, estrelinhas. Como nós vimos lá nas aulas do primeiro bimestre, existia um esporte, o atletismo, também que foi criado lá na Grécia. Então eles corriam muito, eles faziam muito dessas coisas, para ficar desse jeito aí. A ideia deles era ficar fortão. A ideia deles era ficar muito fortão. Só era essa a ideia. A ideia deles era ficar em forma, fortão, para se apresentar para os deuses. Ó, estou preparado, estou fortão para te servir. Essa era a ideia deles lá naquela época. Eles queriam porque queriam ficar saradões, eles queriam porque queriam ficar bonitões. E daí foi-se
as coisas foram caminhando, tudo foi se caminhando, e eles começaram, essas pessoas que começaram a querer ficar saradões por causa dos deuses, elas começaram a tentar entender e começaram a ver, opa, peraí, tem alguma coisa diferente. Eu acho que isso que a gente está fazendo para ficar em forma para os deuses, eu acho que a gente pode usar isso como um esporte. E daí começou a se criar o esporte, começou a se criar a ginástica. E alguns anos se passaram, o tempo foi se passando, e alguns anos depois, um homem chamado Friedrich Lynn Christoph Jen. O que é isso? Esse rapaz que eu acabei de falar o nome dele, esse Friedrich Ludwig, ele é que criou a ginástica artística e ele é considerado hoje o pai da ginástica artística. Como eu e você temos os nossos pais, esse rapaz, esse homem, ele foi considerado o pai da ginástica artística. Por quê? Porque ele criou. Os gregos fizeram simplesmente uma coisa para quê? Isso aí, para exercício, para ficar fortão. Eles não. Ele não. Ele criou. Ele pegou a ideia que os gregos tiveram lá atrás e fez com que essa ideia virasse um esporte. Por isso ele é considerado o pai da ginástica. Agora, uma coisa que me intriga. Como se joga? É isso que a gente precisa saber, né? Certo? Isso aí. É isso que a gente precisa saber. Como é feita a ginástica artística? Como se pratica a ginástica artística? A ginástica é um esporte, como eu falei, da família técnico-combinatória. Que a gente já estudou. A gente estudou as famílias, lembra lá no primeiro bimestre? Isso aí. A gente lembra da primeira família que a gente estudou lá no primeiro bimestre. E o que era a família técnico-combinatória? O que fazia com que as pessoas fizessem com que os esportes fizessem parte daquela família? Isso aí. As famílias que faziam parte daquela família do técnico combinatório eram esportes onde o corpo ou o movimento que o corpo fazia tinha que ser perfeito, lindo, bonito, maravilhoso. Essa era a ideia para a família técnico combinatória. E igual a gente viu lá na história, até hoje, para se ganhar a competição da ginástica artística, você precisa fazer uma cambalhota, a cambalhota mais bonita do que a do colega, o pulo mais bonito do que o do colega, a estrelinha mais bonita do que o do colega, o salto mortal mais bonito do que o do colega, o rodopio mais bonito do que o do colega. Então tudo nessa família e nesse esporte precisa ser, para eu ganhar aquela modalidade, eu ganhar aquilo, eu preciso fazer sempre mais bonito do que o outro, mais perfeito do que o outro. Essa é a ideia da ginástica artística e das famílias dos esportes da família dos técnicos combinatórios. Aí beleza, então agora a gente já sabe a história da ginástica e a gente já sabe como se joga, ou o que eu tenho que fazer para praticar a ginástica. E aí a gente vai entrar numa coisinha que é muito interessante. Mas e aí? A ginástica ela pode ser praticada por homens e mulheres? Sim. A ginástica não tem esse problema de eu ser homem e não poder praticá-la. Podem homens praticar, homens praticam ginástica e mulheres também. Mas tio, e aí? Os homens e as mulheres praticam o mesmo esporte, a mesma modalidade ou a mesma parte da ginástica? A mesma coisa que a mulher pratica, que a menina pode praticar, o garoto também pode? É aí que a gente entra numa coisa. Existem algumas partes da ginástica para os homens e outras para as mulheres. Então agora a gente vai aprender o que os homens fazem na ginástica, o que os homens fazem na ginástica, e daqui a pouco a gente vai estar falando sobre o que as mulheres fazem na ginástica. Então quais são os equipamentos ou os aparelhos
que os homens podem praticar na ginástica. O primeiro aparelho que os homens podem praticar na ginástica é o cavalo com alça. Tio, o que é o cavalo com alça? É um cavalo parado no chão, onde eu tenho que ficar fazendo alguma coisa, tentando montar nele? Não. O cavalo com alça, ele é um equipamento que, se vocês verem aqui embaixo, ele é um equipamento grande, parece um cavalo, sem cabeça e sem rabo. Parece um cavalo, só que ele aqui em cima tem duas alças. E o atleta ou o aluno que estiver fazendo esse cavalo com alças, ele tem que, a todo instante, ele não pode cair de cima do cavalo, ele não pode colocar, a partir do momento que ele sobe em cima do cavalo, igual você está vendo o rapaz aqui, ele não pode mais colocar o pé no chão, então ele tem que fazer todos os movimentos usando a força do braço. Tu imagina como é forte esses caras. Porque o cara não pode botar o pé no chão e ele não pode encostar no cavalo. O bumbum dele não pode encostar no cavalo. A perna dele não pode encostar muito no cavalo. Então, ele tem que usar muito o braço dele para fazer os movimentos em cima do cavalo. E aí são vários movimentos que aparecem, vários movimentos que acontecem, que a gente não vai precisar entrar neles aqui porque são coisas mais técnicas da modalidade e isso eu não quero passar muito para vocês. Mas esse é o primeiro esporte ou o primeiro aparelho que os homens podem praticar, o cavalo com alças. O segundo equipamento que os homens, ou aparelho que os homens podem praticar, é o que a gente chama de argola. O que é a argola? A argola são dois ferros grandões que ficam no chão presos e no meio deles tem duas argolas penduradas por fitas. E o que acontece? O homem ele é colocado nessas argolas, ele vai segurar essas argolas e ele vai fazer todos os movimentos dele somente também conseguindo fazer a força do braço. Ele só pode usar o braço para segurar e sustentar ele ali para ele poder fazer todos os movimentos, fazer pirueta, ficar parado retinho na argola, ficar parado igual ele está aqui, ó, na posição totalmente retinho, virado para frente, igual uma prancha que ele pode parar na argola. Então tudo isso é feito somente segurando com as mãos. Só as mãos dele estão seguras na argola. Ele não está preso, ele não tem nada prendendo ele em algum lugar. Se ele cair aqui, ele vai cair num colchonete que está aqui no chão. Mas ele não tem nada para prendê-lo para ele poder voltar. Tanto é que se ele cair da argola, acaba a atividade dele. Aí é outro colega que vai subir na argola para poder continuar a atividade. Então esse é o segundo. Então o primeiro é o cavalo com alças, que a gente viu. O primeiro é o cavalo com alças, que a gente viu. E o segundo aparelho que os homens podem praticar é a argola. Então agora a gente vai para o terceiro aparelho que os homens podem praticar, que é as barras paralelas. O que são as barras paralelas? Como você está vendo aqui, ó, tem duas barras na mesma direção. E o atleta, ou o aluno, ou o colega que estiver fazendo essa atividade da ginástica artística, ele não pode colocar também o pé no chão, os pés no chão. Ele tem que fazer todos os movimentos também nessa atividade, somente usando as mãos. É a força dos braços que faz com que ele não caia dali de cima e consiga fazer todos os movimentos. Pirueta, virar numa mão só no alto, fazer um rodopio numa mão só em cima de uma das barras e fazer balanços. Tudo isso ele vai fazer sem poder botar o pé no chão ou o pé na barra. Ele só pode colocar as mãos, ele só pode se segurar ali com as mãos. Então esse é mais um aparelho que os homens podem fazer. Outro aparelho que os homens podem fazer é o que a gente chama de barra fixa. O que é a barra fixa? A barra fixa é simples, são duas coisas que seguram ela aqui no canto e é uma barra colocada reta, presa ali. É a mesma coisa que se a gente pegasse lá naquelas sustentações lá da quadra da escola e eu colocasse uma barra de fora a fora ali, segurando, para que vocês pudessem fazer a barra fixa. Ali seria a barra fixa. O que é ela? Ela fica pendurada ali e você tem que se segurar nela e fazer todos os movimentos, sempre também se segurando com os braços. Aí acontecem muitos rodopios,
muitas piruetas. Muitas vezes eles soltam, eles rodopiam, pulam, abrem a perna, soltam a mão da barra, conseguem passar a perna ali e seguram na barra de novo para continuar fazendo os movimentos. Por isso que eu falei, tudo isso, todos esses aparelhos eu vou estar mostrando para vocês nas aulas ao vivo lá na plataforma. Então, quem puder, não deixe de assistir a aula ao vivo. Eu vou estar também gravando essas aulas ao vivo a partir desse segundo bimestre, para que quem não puder assistir a aula ao vivo lá na hora, poder assistir depois. Mas quem puder, não deixe de assistir, porque vai ser muito interessante ver tudo isso que eu estou falando aqui agora, também na aula ao vivo, vocês vendo os atletas fazendo esses movimentos. Então, beleza. Então vamos lá, vamos continuando. Depois da barra, os homens ainda podem fazer o solo, que são exercícios totalmente no solo mesmo, no chão, onde eles fazem pirueta, cambalhota, estrelinha, mortal e tantas outras coisas, e isso como você está vendo ele fazer aqui. Então o solo é mais um aparelho que os homens também podem praticar na ginástica artística. E o último aparelho que os homens podem praticar na ginástica artística é o que a gente chama de salto sobre o cavalo. Por que salto sobre o cavalo? É como se tivesse um cavalo aqui parado e ele tivesse que saltar por cima, só que ele só pode colocar, ele pula num trampolim que tem aqui, ele pula nesse trampolim, bate a mão nesse cavalo ou nesse equipamento que está aqui, ó, que vocês estão vendo, e daí em diante ele vai poder rodar, ele vai poder fazer pirueta, ele vai poder fazer cambalhota, ele vai poder fazer mortal para frente, ele vai poder fazer um monte de coisas no ar até ele bater, até ele pisar no chão do outro lado, aonde tem um monte de colchões para que ele não se machuque. Então, essas foram as coisas que o que os homens podem fazer. Agora nós vamos para o que as mulheres podem fazer. Meninas, fiquem ligadas, hein, porque agora é para vocês. Hein? Então, ó, o que as mulheres podem fazer? Quais equipamentos ou quais aparelhos as mulheres podem praticar? As mulheres, elas podem praticar as barras assimétricas. O que são as barras assimétricas? São muito parecidas com aquela barra fixa que os homens podem fazer. A diferença é que das mulheres existe uma barra grande, alta, que vocês estão vendo aqui, ó, uma barra grande alta, e uma outra barra pequenininha aqui atrás. Então, o dos homens, eles só podem fazer os movimentos só naquela mesma barra. As mulheres não, elas podem trocar de barra. Elas podem pular, sair dessa barra e ir lá para a barra de baixo pequena, brincar na barra pequena, subir para a barra grande de novo, fazer as piruetas, as cambalhotas e o que seja nas barras grandes. E aí elas podem ir mudando de uma barra pequena para grande, de pequena para grande. Elas podem ficar pulando de uma barra para outra. Essa é a diferença. Mas os movimentos são os mesmos e elas vão poder usar também muito a força dos braços. Por isso eu falei lá no início que os homens lá da Grécia gostavam de ficar fortões, saradões pros deuses. E na ginástica artística de hoje em dia, se você ver um atleta de ginástica artística, você vai ver que ele é muito fortão, ele é muito saradão. Por quê? Porque eles precisam do corpo, da força que o corpo dá para eles poderem fazer os movimentos. Então esse é o primeiro que as mulheres podem praticar, o primeiro aparelho. O segundo aparelho que as mulheres podem praticar é uma coisa que a gente chama de trave de equilíbrio. A trave de equilíbrio nada mais ela é muito parecida com o cavalo com alças, que é dos homens. A diferença é que o cavalo com alças, como eu falei com vocês, o homem não pode encostar nem a parte do corpo onde pega o bumbum, nem as pernas no cavalo, só pode usar as mãos. Então a força é toda com as mãos e com os braços. A trave de equilíbrio que as mulheres usam, ela é mais difícil de ser feita, mas as mulheres sim, na trave elas podem usar, elas podem colocar as pernas, elas podem colocar os pés aqui. Por que eu falo que ela é mais difícil? Porque a trave, ela é dessa finurinha assim, ó. A largura dela, ela é dessa largurazinha assim só. Então, só cabe aqui em cima 2 pés, um colocado na frente e outro colocado atrás. E em cima disso daí, muitas meninas fazem pirueta, cambalhota, estrelinha, parada de mão, igual vocês estão vendo agora, ela parada de cabeça para baixo com as pernas esticadas. Elas fazem coisas ali em cima que quando você olhar, você vai falar assim, não acredito que elas conseguem fazer isso. Mas é muito treino. Mas é um dos aparelhos que as meninas podem fazer. Outro aparelho que as meninas podem fazer é o solo,
que aí é o mesmo que os homens. Então, o solo pode ser feito por homens e por mulheres. E o outro que as mulheres também podem fazer é o salto sobre o cavalo. Então, o solo e o salto sobre o cavalo são os dois esportes que tanto homens como mulheres, meninos ou meninas, podem praticar. Os outros não. Só esses dois é que os dois podem praticar, os outros não. Os outros, só quem pratica ou é os homens ou as mulheres. Somente o solo, então repetindo, somente o solo e o salto sobre o cavalo é que podem ser praticados pelos dois. Ou homens ou mulheres. Os dois podem praticar os dois esportes. Então, galerinha, essa foi a nossa aula, nossa primeira aula sobre esportes da família técnico-combinatório. Hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre a ginástica artística. Na próxima aula a gente vai estar aprendendo sobre a ginástica rítmica, que é um pouquinho diferente da ginástica artística. Mas até lá, eu espero que essa aula seja muito produtiva para você, que você aprenda bastante. Preste atenção nesse vídeo da aula que eu estou fazendo para você. Se puder, participe da nossa aula online lá na plataforma. Se não puder, depois assista a aula online que eu vou estar disponibilizando na plataforma, tá? E quero acabar dizendo que eu estou com muita saudade e daqui a pouco a gente está junto, tá? Mas ó, fiquem com Deus, pratiquem a atividade, façam os exercícios que eu vou estar colocando na plataforma e fiquem sempre ligados nas atividades que vão ser colocadas para vocês fazerem na plataforma. Beleza? Ó, beijo, saudade, fiquem com Deus.